E começa agora mais um Pode Evoluir. Estou aqui com meus companheiros, Lucas Kodama, japonês Kodama, Felipe Calaça e Igor Visconti. Mano, só eu que tenho apelido aqui, né? Japonês Kodama, vai saber. Todo episódio apresenta diferente, né? André, meu irmão, japonês Kodama. Então, Lucão, Japeta, Felipeta e Guida. Gostei mais, gostei. Ficou melhor agora, né? E hoje o tema de hoje, propósito. E aí eu queria já de cara perguntar, qual que é o propósito desse podcast? Olha, bela pergunta. Essa aí... 5 minutos pra refletir? O Lucas, toda vez que tá com a cabeça baixa assim, ele tá pensando uma coisa muito sinistra, velho. Tá meditando aí o que dele. Pode compartilhar, Lucas. Assim, A gente deixa. Pode. Pode. Mas então... Não, pode falar. Isso é... Você já me interrompeu, pode falar. Eu fiz a pergunta, mãe. Como é que é? Pode. Então, eu vou colocar talvez um aspecto do propósito ali, né? A gente pode A gente construir melhor. Cada um vai colocando um ponto. É porque qual que foi Vamos colocar a história aqui, brevemente, qual que foi o intuito de gravar esse podcast. Como surgiu, né? De falar, Porque aí você entende propósito. Começa então contando como é que surgiu essa parada. Como é que foi isso aí? Conta pra A gente sempre teve vontade de gravar podcast. Uhum. Ou de fazer alguma coisa juntos. Você não sabia o quê, né? Uhum. E aí, a gente começou, ao longo do tempo aí, a adquirir certos conhecimentos que levaram muito as nossas concepções sobre algumas coisas, conceitos, né? Pô, acho que agora é o momento de gravar, pra talvez levar isso para outras pessoas também. A gente não foi com um propósito bem definido. O que é o podcast? Vamos fazer esse podcast aqui com esse propósito só. Às vezes pode surgir outros, a gente deixou meio aberto, né, na época, né? Eu acho que o propósito vai mudando um pouco também. Vai mudando um pouco também. Mas eu acho que tem um pouco disso de querer levar alguns elementos que a gente tem, né, para as outras pessoas. Olha, levantar a mão, ganha a vez, hein? Que isso. Só complementando o que o André falou, acho assim, a gente tem um propósito sim de assim, trazer experiência sobre os determinados temas que a gente abrange, né? E através das experiências proporcionar às vezes algum tipo de evolução, tanto para nós quanto para quem está assistindo ou ouvindo, não sei. Aí não pode evoluir, né? Eu também consinto com essa ideia, porque a ideia do podcast, eu penso que todo podcast que a gente não faz um certo estudo, então pra gente é uma parada boa. Então, a gente tem um propósito ali, o propósito também é fazer a gente evoluir, porque a gente estuda, toma um contato ali, faz um estudo, compartilha, eu penso que a gente treina várias coisas, do ponto de estar aqui, a forma de falar. Com certeza. E acho que a ideia principal do podcast é compartilhar algumas experiências e o que a gente pode extrair dessas experiências. E até mesmo da experiência que a gente não pode extrair, nada, trazer aqui e a gente extrair alguma coisa. E assim, são experiências que a maioria das pessoas passam. A maioria das experiências que a gente traz aqui, tipo assim, uma pessoa ou outra já passou. E o ponto é a gente tentar trazer uma luz daquela experiência ali, trazer um elemento para que, se a pessoa não tiver passado, se ela passar, ela vai ter esse elemento de ajuda. Sabe? Esse é um dos pontos. Mas... Sim, eu acho que vocês abrangeram bem aí. Acho que o propósito... eu penso também que essa parte de evoluir, a próprio podcast de a gente evoluir com ele, foi um dos pontos iniciais, assim, né? E aí a gente falou, se a gente faz esse estudo, por que a gente não grava essa conversa? É uma parte desse propósito. Grava né? esse estudo, essa conversa, essas reflexões. Porque quem tá assistindo, uma coisa que você falou aqui pode ajudar ela. Com certeza. Então, Vou falar. então eu acho que porque muitas vezes a gente não vai ter algo concreto, a gente vai ter as nossas experiências e as reflexões. Então a gente vai refletir, vai estudar, vai entender e com isso as pessoas também podem. Inclusive depois que pode comentar, pode até ajudar as compreensões aqui também. Né? Isso, comente aí. Mas eu acho que esse é o ponto que a gente começou, na verdade, quando a gente começou essa ideia do podcast, não era pra gente, era para as empresas que a gente estava trabalhando. Eu acho que o ponto inicial foi o marketing digital. Exatamente.
E aí tipo assim, vou fazer um podcast pro Checkmate, vou fazer um podcast pro Movimento da Saúde. E começou com essa ideia porque a gente viu que o podcast era uma parada legal e era uma forma de gerar conteúdo. E aí depois, só que muita gente começou a trocar ideia e muitas ideias a gente falava, velho, essas ideias aqui são massas. E assim, o Felipe com 20 anos, eu gostaria muito de escutar essa conversa que eu tenho com um amigo meu com 28, Com 27. certeza. E aí essa ideia de tipo assim, velho, se levar isso pra outras pessoas, é uma parada massa, saca? Então assim, começou nessa ideia do digital e a gente tá trazendo isso pra cá. Acho que a história foi mais ou menos assim. Não, eu vou contar a história real. Eu vou começar A verdade? Então, a verdade. Vou contar a verdade. Verdade? É que a gente chegava pra conversar, vamos conversar 30 minutinhos, durava 2 horas e meia. Velho, vamos fazer um podcast. Dá um que troca podcast. ideia A gente já troca A ideia. gente economiza tempo, né? Porque a gente já faz essa ideia, troca essa ideia e já grava e já Felipe, reunião 15 minutos, Felipe. 2 horas. 2 horas e meia, né? Não, bacana, mas acho que é isso. Mas como que a gente pode... porque propósito também, você pode ter vários propósitos. A gente tem um propósito desse podcast, Em várias áreas da em vida. várias áreas da vida. Já pode ter um outro propósito, um objetivo, né? Eu acho que a gente podia aprofundar um pouco nesse conceito, né? O que é propósito, né? O que isso significa, né? Assim, para cada um de vocês, né? O que vocês acham que propósito, os conceitos, né? Interessante. Essa pergunta, né? O Lucas puxou a cabeça de novo, Lucas, velho. Sacanagem. Pô, mas é interessante porque tem perguntas que a gente não se faz. Galera, fique ligado aqui, porque tem coisas que a gente prepara, estuda, mas tem coisas que a gente faz a pergunta e fala, interessante, eu nem pensei Eu vou trazer o meu conceito, né? Depois sou eu. O conceito que eu tenho de propósito, isso aí, pensamento meu, é um objetivo maior para minha vida, para alcançar. Por exemplo, sei lá, tem propósito de tornar o meu filho uma boa pessoa, ajudar ele nesse processo, um bom homem. Esse é um propósito que eu tenho. Esse é um conceito que eu tenho de propósito. Né? Isso é interessante, porque eu vejo muito na internet, em outros lugares, esses coaches falando, você tem que encontrar o seu propósito, o seu propósito aqui, o seu propósito nisso, o seu propósito de vida. Então, eu sinto que tem esse conceito meio que comum, que é uma coisa única. Tipo, eu encontrei o meu propósito. Sabe? E eu não sei bem se é só isso. Você não sabe se é só um propósito, se são assim, os propósitos. Eu acho que é assim mesmo. Tem um pensamento do propósito ali. E na minha compreensão também, o pensamento do propósito é uma coisa que te leva a você cumprir um objetivo. Então, o propósito... Ou vários, né? Ou vários, porque você pode ter vários pensamentos do propósito, não tem só um. Então, eu penso que tem esse ponto. E assim, eu acho que é legal discernir algumas coisas, porque tem gente que usa a mesma palavra pra tudo. É isso que eu tô falando. Então, assim, eu tenho um propósito, eu tenho, sei lá, um objetivo, eu tenho uma aspiração, eu tenho um anelo, eu tenho um querer, eu tenho um desejo. E cada um vai significando uma coisa ali, a gente também não sabe todos, mas eu sinto que tem um nível de hierarquia maior do que outros. E assim, eu penso que o propósito... Senão eles seriam uma palavra só, exatamente. Pode ser sinônimos em alguns aspectos ali, mas são diferentes. Né? Então eu penso que... porque eu acho que você entra no dicionário mesmo, você coloca definição de propósito, tem lá objetivo, querer, tem essas palavras também. Mas eu acho que tem vai um pouco além, senão não existe. Cada uma tem sua singularidade, né? Não é a mesma coisa. Por isso que as pessoas ligam muito a essa questão de propósito de vida, de algo maior. Né? Mas eu acho que o propósito ele tem sim esse algo maior, mas eu acho que ele não é só isso também. De você falar, é um objetivo que você quer e ponto. Já dá pra ver o nível que vai ser esse podcast, né? A gente tá nível que nem sei onde é que a gente vai. Nem sei. Mas assim, eu acho que resumindo, independente assim, né, da área, enfim, são os objetivos que a gente tem, né? São os nossos queridos, né? Seja maior ou menor. Exatamente, se é para uma área ou para outra, né? São os objetivos. O que a gente quer com chegar em determinada área da nossa vida. E o ponto assim, eu penso que são etapas. Você pode falar o seguinte: meu propósito é ter uma empresa.
E aí você vai chegar, ter uma empresa e depois você vai ter outros. Não, e assim, e antes de ter uma empresa, antes de ser uma empresa, meu propósito é, sei lá, eu ter um funcionário. E é um processo antes da empresa. Então, tipo assim, são etapas que você vai tendo ali, e umas quer dizer maiores do que as outras, no sentido Então, de forma global. Então, dependendo disso que você está falando, acho que tipo, objetivos que levam ao propósito final. Uhum. Mas eu acho que quando a galera fala propósito, assim, pelo que eu enxergo da galera falando, é Um algo... senso comum. Um senso comum. É algo, tipo assim, o senso comum é, tipo assim, algo que eu nasci pra fazer. Né? Vem essa coisa, por que eu estou aqui na Terra? Qual que é o meu propósito aqui na Terra? Entendi. Entendeu? E já muda um pouco. Então, eu acho que por isso que, às vezes, a gente desvia muitos conceitos e fica difícil da gente falar sobre isso. Eu acho que isso, na moral, é meio que a bullshitagem. Sabe por quê? Eu também concordo. Porque assim, qual que é o seu propósito aqui na Terra? Aí muitas vezes, velho, você não sabe muitas vezes o porquê que você atuou de uma forma diferente que outra pessoa. Você fala, por que eu fiz aquilo? Fui impaciente. E você quer saber o propósito seu aqui na Terra. Sabe, é uma parada que você vai criando, velho. Não é uma parada que você tem que pensar, meu propósito tem que ser aqui na Terra. Eu nasci. Eu tenho convicção absoluta Aí que a pessoa fica a vida inteira buscando qual que é o propósito dela e chega no final, não te chega a conclusão nenhuma. E como se todos os propósitos fossem sempre os mais sinistros de todos. Os O meu mais propósito elevados. é mover o planeta Terra, cara, como o melhor. Eu vou acabar com a guerra sozinho. É sempre assim, velho. Você sempre é o salvador da pátria. É o herói. Exatamente. E cada um tá no nível, né? Exatamente. Então, eu acho que o propósito ele é um certo objetivo que pode ser em várias áreas da vida, né? E que ele pode ser ampliado com o tempo. Uhum. Porque você não vai... quem que vai chegar hoje e falar, velho, esse é o meu propósito exatamente e aquilo aí não vai mudar nunca na vida da pessoa. Com o passar do tempo você vai trocando, igual você falou. Você jovem, qual é o seu propósito? É você um pouco mais velho, qual é o seu propósito? Depois você tem família, qual é o seu propósito? Seus propósitos mudam. Véio. Exatamente. Mudam e ampliam. Você pode ter um propósito maior e que vão ter outros. Por exemplo, se você tem um propósito, eu quero ser uma pessoa melhor e quero ajudar outras pessoas. São dois propósitos. Dependendo, eles não vão mudar. Quando você nasceu até o final. Às vezes vai mudar a forma que você vai fazer. A forma que você vai fazer, a forma como você vai enxergar ele, a convicção que você tem dele. E porque você pergunta hoje em dia pra qualquer pessoa, você tem um propósito de ser melhor? Todo mundo fala que sim. Você tem um propósito de ajudar outras pessoas? Todo mundo fala que sim. O é melhor? O que é melhor pra pessoa? Exatamente. E assim, o quanto que ela sente isso? Sabe? O quanto ela tá disposta a quanto ela tá disposta. Esse propósito. Exatamente. Que não é a mesma coisa. E agora vai. Agora começa. Agora... E como... aí... Você tá colando, Igor? Eu tô, isso? Não. Sacanagem. Só pra não esquecer de algumas Porque importantes. o tema é muito elevado, né? Se não tiver os temas ali, Mas assim, como que você... Eu não vou nem falar encontrar, né? Porque eu acho que você não encontra um propósito. Eu acho que você cria. É porque encontrada remete muito ao que? Ao acaso, né? Exatamente. Encontrei meu propósito aqui. E é o que geralmente o senso comum fala, né? Como encontrar o seu propósito. Como é que você procura? Vou procurar meu propósito. Não, eu acho que tem as duas formas. Eu acho que tem como você meio que encontrar. Porque assim, você pode criar uma situação que é mais fácil você achar seu propósito. Na verdade é a busca, né? É a busca, porque imagina que você tem um caminho. Aí você fala assim, sei lá, pô, velho, tu tá tentando alucinar aqui. Você quer chegar no ponto X, e aí você sabe que você tem que realizar um esforço, você tem que estudar pra chegar no ponto X. Só que muitas vezes você não tem certeza daquilo, você não sabe se aquele é seu propósito. Só que você tá realizando um esforço, você tá fazendo um movimento, e no meio do caminho, dependendo se você encontra alguma coisa, você fala assim, pô, isso aqui faz muito mais sentido, velho. Isso aqui eu tô sentindo uma convicção que isso aqui faz mais sentido pra mim, tem mais a ver com o meu indivíduo, e aí vai se tornando aquele seu propósito. Mas você fez um movimento, você tava no caminho ali, seguindo um caminho, fazendo um esforço, saca? O negócio é a pessoa tá parada e a pessoa não tem propósito, ela tá parada e acha que o propósito vai chegar do nada. Exatamente. E esse que é o nesse sentido que eu quis dizer. Mas realmente existe essa busca, né? Pra encontrar esse propósito. Porque e você vai arriscando. Eu tenho certeza que todo mundo que tá nessa mesa aqui, quando tinha, sei lá, tava no ensino fundamental, ensino médio, sonhava ou tinha um propósito de ser uma pessoa que hoje
É totalmente diferente. Tem pelo conceito de propósito que ele tinha na época. Eu queria ser exatamente. Era isso. Mas eu, na época, eu queria ser, por exemplo, pensando em profissão, em trabalho, eu queria ser veterinário. Biólogo veterinário. Uhum. Então, olha que doideira. Já quis ser ator. Então, esses eram alguns propósitos que eu tinha. E que hoje, pelos caminhos que eu fui seguindo, eu vi que às vezes não fazia sentido pra mim. E falei, pô, velho, acho que esse caminho, acho que esse propósito pra mim não faz tanto sentido como fazia antes. Um exemplo, pode terminar de assim. Aí eu penso o seguinte, esse caminho vai mudando, velho. Quantas pessoas entraram na faculdade e mudaram de caminho? Mas também Quantas tem pessoas? que também... A linha tênue de saber também que se a pessoa mudou. Porque é complexo isso, né? Não, é muito... Porque muitas vezes a pessoa, ela atua de forma inconstante ali, ela cria uma justificativa pra, tipo, vou parar de fazer essa faculdade porque eu quero fazer a outra ali. Uhum. E é por isso que é Muda importante. de foco rápido, né? E é por isso também se conhecer, porque muitas vezes você tá numa situação, isso acontece com várias pessoas, você tá numa situação, aí, vamos supor, velho, você tá lá com 19 anos, aí eu troco uma ideia com você, velho, te apresento uma, sei lá, falo, velho, do curso de arquitetura. Aí eu te mostro a visão e você fala, pô, velho, que legal, é isso que eu quero fazer. Aí você não se conhece direito, aí você fala, eu quero fazer arquitetura. Aí você começa a fazer arquitetura e passa 2 meses e fala, acho que isso aqui não tem nada a ver comigo, não. Aí você vai no outro pensamento de outra pessoa, você faz outro curso, sai, faz outro curso, faz. E, tipo assim, você não se conhece, você não sabe o que você gosta, não sabe o que você quer. Às vezes você não dá nenhum tempo suficiente naquele curso ou naquele caminho que você está seguindo ali pra você saber se realmente aquilo ali faz sentido pra exatamente. você. Aí que entra também a constância, né? Porque a gente fala, isso aqui não é pra mim, não. O cara, no primeiro semestre, o cara vê as matérias lá e fala, não, essas matérias aqui, acho que não é pra mim, não. Mas eu tenho um exemplo de um amigo meu que ele começou a fazer engenharia e passou no Enem. Começou a fazer engenharia civil. Ele passou na ele fez o... Checkmate. Tô brincando. Mas ele passou no Enem e foi pra engenharia civil. Ele chegou no último período. Assim, isso aqui não é pra mim, não. O cara foi pra medicina. Ou seja, ele tá aqui e foi pra lá. Assim, não, tem várias pessoas que formaram. Não, isso. E foram pro outro. Mas também tem aquele ponto. Será que a pessoa, do nada, teve essa ideia? Ou aquilo também, cada tava alimentando desde o... Era uma parada que ele já tinha dele. Porque tem isso também, né? Porque a pessoa, muitas vezes, ela vamos supor, a pessoa quer ser médica. Aí o pai dela, a mãe dela sempre falou, pô, vai ser engenheiro ali, ou vice-versa. Uhum. Aí a pessoa, não faz sentido. Aí a pessoa vai pra engenharia e ela vai alimentando aquele pensamento e fala, poxa, velho. Ela vê várias situações que alimenta aquela ideia, pô, se eu tivesse, sei lá, véio, no caminho de medicina, estudando medicina. Aí chega um ponto que a pessoa fala, bum. Velho, é isso que eu quero. Mano, isso é uma outra coisa que realmente pega demais. Né? Que às vezes, na verdade, muitas vezes, eu já vi muito isso, as pessoas seguem os propósitos de outras pessoas, geralmente os pais, Não é nem o propósito de outra pessoa, não, é o propósito de outra, mas pra agradar também o outro. Exatamente, aí ela quer seguir um caminho ali para um propósito que ela não se sente realizada com aquele propósito, ela vê o que ela fala, que meu pai quer que eu seja. Eu acho que isso é muito importante. Porque assim, Não, uma coisa que você tá falando que foi meio que colocado pra ela seguir. Só que o propósito, muitas vezes você pode fazer medicina, porque seu pai e sua mãe falou pra você fazer medicina, você pode fazer medicina porque, tô colocando um curso de medicina só pra dar um exemplo, né, que tem porque mais... a galera fala que médico ganha mais. Porque médico ganha mais, a pessoa, não, vou fazer isso aqui por dinheiro. Status. O que gera o estímulo para seguir o propósito? Vou fazer isso aqui por causa de status, eu vou fazer isso aqui por vaidade, deixa eu falar aqui, sei lá, a profissão que tá sou médico. Então, tipo assim, aí se a pessoa tem esse motivo que vai levar ela pro propósito, aí ela vai fazer realmente 2, 3 períodos ali e vai falar, velho, não é isso aqui. Ou então vai chegar lá, vai concluir, mas não vai ser feliz com aquilo, sabe? E medicina é um exemplo assim, é mais difícil você trilhar o caminho até o final, para você conseguir formar, porque é um curso difícil, mas quantas áreas na vida a gente tem um caminho mais fácil às vezes, e a gente persiste mais nesse caminho? Então, tendo o propósito errado. Isso aqui é massa também, véio, porque o mesmo propósito, ele pode ter vários caminhos. Você pode chegar por aqui, você pode chegar por aqui, você pode chegar por caminhos mais demorados, você pode... E esse que é o ponto. Desculpa, te interromper. Mas eu acho que... eu ia trazer um ponto um pouquinho fora, mas essa ideia de, para chegar no propósito, tem vários caminhos, eu acho que é aí que entra
a pessoa que é obstinada. Porque, qual que é linkando com isso, né? Porque a pessoa obstinada, ela quer muitas vezes pelo mesmo caminho. Tipo assim, ela não quer refletir e buscar dependendo de outros caminhos. que são às vezes mais fáceis, E melhores. aí a obstinação prejudica a pessoa. E a obstinação, ela parece que é uma força de vontade ali. A pessoa, não, é isso que eu quero, só que beleza, é isso que você quer, só que muitas vezes tem outra forma de você conseguir, sabe? Então, eu acho que isso é uma imagem legal que dá essa ideia de obstinação, porque muitas vezes, tem outros caminhos, tem outras portas pra ser abrido pra você chegar no propósito lá na frente. E que a pessoa fica aqui, tipo assim... Às vezes você tem um propósito certo pra você, mas você tá no caminho errado. E será que tem um propósito errado? Não tem propósito errado. Eu ia fazer essa pergunta antes, e eu falei assim, será? Então... Aí você pensou todas as vezes, você não, mas não tem. Aí o Lucas falou, não. Mas é uma pergunta, que eu queria fazer, né? Como saber se aquele propósito é certo pra você? Como que você... Quais são os sinais? Isso deve ser no outro podcast. Isso é nesse, essa pergunta? Pô, é nesse? É sobre propósito, né? Igor. Porque, assim, Essa pergunta é boa. eu acho que muitas pessoas têm essa inquietude. De, pô, velho, será que eu tô no caminho certo? Será que aquele propósito é o que eu quero? E também envolve aquela também, né? Tipo assim... Muita gente não tem essa convicção. Será que eu sei o que eu quero? Isso é difícil. É difícil. Eu vou juntar com mais uma inquietude ainda, que essa eu tenho muito pra mim, sabe? Até que ponto você tem que, tipo, meio que desistir de algo e você tem que perseverar naquilo. Porque a vida, muitas vezes, ela te mostra assim, velho, mesmo. isso aqui não é pra você, velho. Você tá no caminho errado. E de vez em quando a vida tá falando o seguinte, persevera. Vai, continua tentando, Isso aqui é difícil, mas eu quero ver se você realmente quer mesmo. E de vez em quando a vida tá falando, velho, sai fora disso aqui, velho. Você tá tendo só dificuldade, saca? Então, quais são esses sinais, né, pra gente poder É difícil identificar? enxergar, velho. Porque a gente, beleza, a gente sabe que isso acontece, mas como que a gente sabe se é a hora de, velho, não, esse realmente não é, Meu propósito é esse. Vou olhar pra esse mesmo. outro, ou esse aqui, velho, isso eu tenho que perseverar, porque é esse aqui mesmo. Velho, eu acho que isso é muito individual e você tem que ter uma observação muito apurada. Então, Porque isso aí vem de todos os lados, olha só, velho. Isso aí dependendo. Porque é difícil colocar uma situação, porque dependendo de quem vai estar escutando, vai generalizar. Por exemplo, eu falo assim, Porque não existe um padrão. não existe um padrão, então eu posso falar assim, exatamente. dependendo de você escutar o próximo. Só que dependendo do próximo, ele tá te dando um conselho que Errado. é muito bom. E dependendo, tá te dando um conselho que é muito nada a ver. aí tem uma pessoa que tá te dando um conselho nada a ver, você escuta aí e você fala assim, realmente eu tenho que escutar o fulano, que mandou ir pro caminho tal, aqui não tem nada a ver, saca, velho? E às vezes o caminho que. O conselho que é bom, às vezes não é o que é pra você seguir também. Porque dependendo da pessoa que é o seu bem, você vai dar um conselho que não, Exatamente. que não é. Assim, na minha visão, eu acho que assim, é muito particular, porque cada um assim, tem que entender o que ela quer. Né? Eu não vou chegar e falar assim, você tem que querer isso, Felipe. Não tem como fazer isso. Mas é um trabalho que você vai adquirindo de acordo com as experiências que você tem também, eu acho. É um estudo, né, velho? É um um estudo. Porque, por exemplo... Você tem que juntar vários elementos pra você discernir. Porque, por exemplo, eu chego e falo assim, não, eu quero ser médico. Mas, e aí, eu tô indo por onde pra ser médico? Porque se eu não tô indo por onde, como que eu sei que eu quero isso? Sabe? É porque a gente já pensa a longo prazo. O que eu vou ganhar sendo médico? Não é só em relação à recompensa financeira, mas tipo assim, qual que é o objetivo que eu vou ter sendo médico? Eu vou cuidar de vida das pessoas, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Isso é uma coisa que as pessoas não pensam realmente. E se você quer alcançar esse propósito? E se você não faz por onde pra alcançar isso? Diz que sabe, que pensa, mas... E se você não coloca aquilo em prática para você chegar naquele objetivo, como você sabe que você quer realmente aquilo? Então aí tem uma linha que, assim, você passar por experiência para saber o que realmente você vai seguir. Talvez pensar nisso te ajude a sair de um propósito ou a não entrar em um propósito alheio. Não seja o seu. Essa pergunta, realmente, eu acho que ela é muito boa. De você se fazer quando você tá querendo alguma coisa. Mas sabe o que é doideira? Porque tem muitas vezes que você começa pelo motivo meio que errado, um motivo banal, e você muda por um motivo elevado. Sim. É igual aquele caso, tipo assim, que eu contei pra vocês. É igual o aspecto de começar a treinar. Comecei a treinar com 14, 15 anos.
O motivo principal, eu falei, eu vou ficar com o corpinho massa e eu quero Pegar cair as gatinhas, né? né? O pensamento é esse. E daí, ele foi muito doido, porque olha só que doideira. Eu fui passando o tempo, né? 15, 16, 17, 18. Aí eu vi a galera começar a namorar. E a galera, muitas vezes que tava lá treinando comigo, começava a namorar e parava de treinar. Eu falei, por que o cara pode treinar? Porque o objetivo do cara era o quê? Eu vou treinar, vou ficar com o corpinho bonitinho, eu vou ter uma namorada e tá tudo bem. E o cara não fazia mais nada. Alcançou o objetivo. Aí eu falei, pô, que doideira. Aí então começa a namorar, então eu vou parar de treinar? Tipo assim, como é que é isso? E aí eu fui, tipo, ao tempo eu fui mudando o estímulo que me ia pra academia. Então, tipo assim, você vai alimentando esse aspecto da saúde, esse aspecto também da autoestima, vários outros aspectos que você vai alimentando, e isso vai ficando de forma secundária, sabe? Agora, porque ele não tem como. É tipo assim, é 1% da pessoa que vai, eu vou treinar pra atrair uma gatinha. O cara treina 30 anos. Tipo, velho, isso aí é um estímulo que ele vai morrer. É questão de tempo pra ele morrer, sacou? É porque tem um propósito, às vezes. Aí tá nessa reflexão. Assim, óbvio que se no começo você falar, pô, eu tô pra pegar gatinho, então não faz sentido, não vou treinar. Né? Mas você foi mudando o propósito. Não, mas eu também. Foi evoluindo o propósito. Isso, mas eu também refleti. Eu falei assim, beleza, o motivo, na verdade, eu nem pensei na época. Mas eu não pensei, mas assim, beleza, eu tô fazendo uma coisa, mas eu sei que essa coisa tá me fazendo bem. Exatamente. Então não era pra tu estar fazendo. É um caminho bom. É um caminho bom. Agora, Pelo motivo errado. Mas é que depois foi trocado, evoluído. Mas é que tem um ponto, por exemplo. O objetivo maior de algumas coisas também. Né? Por exemplo, você vai na academia. Qual que é o objetivo maior da academia em si? Né? O objetivo que ela vai te proporcionar, né? O maior que tem é saúde. Né? Se a gente for, o objetivo da academia é saúde. O objetivo de exercício físico, de uma forma geral, vamos colocar assim, é saúde. Ok. E aí você vai buscando outros objetivos e às vezes você não vai estar alinhado com o objetivo daquele negócio também. Igual, por exemplo, vou ir na academia para ter um corpo X e atrair as mulheres. E o objetivo do negócio é saúde. Então você meio que desvirtuou bastante daquilo, né? Então, não sei se o objetivo não, sim. O ideal é que fosse. Exatamente. O ideal é que fosse. Isso. Mas pode ter. Não é. Mas é porque assim. O objetivo é ganhar dinheiro, né? Assim, ganhar dinheiro. Mas assim, velho, eu acho que são consequências daquilo. Porque você faz atividade física, é 1 milhão de coisas que vai estar te beneficiando. O negócio é você ter consciência dessas coisas. Porque se você tiver, eu duvido que você para. Se você sentir realmente, pô, eu sinto que realmente faz muito bem pro meu corpo, eu sinto que eu consigo me alimentar melhor, eu sinto que minha capacidade cognitiva fica melhor. Se você sentir tudo isso, duvido que você vai falar, velho, isso aqui não é pra mim, não. É porque as outras coisas são mais palpáveis. São mais palpáveis. É verdade, entendeu? Não, velho, meu braço tá maior, eu tô vendo aqui, entendeu? Isso estimula, o cara quer tirar fotinha, você fica bacana, você veste uma roupa, você fica melhor. É mais palpável do que a saúde em si. Na verdade, eu usei o termo errado. Não seria o objetivo da academia, os benefícios da academia. Aí já... Mas volta nessa parada aqui de saber também esse ponto de quando a gente tem que perseverar no propósito e quando a gente tem que... esse propósito tá equivocado, não é pra mim. Assim, é difícil. Tô tentando criar algumas situações aqui que são alguns sinais, por exemplo. Esse aspecto de como tem contato mais próximo com a galera que vai fazer o Enem, vestibular e tudo mais. De que eu já vi muitas vezes, vem esse pensamento, a pessoa, vamos colocar a medicina, normalmente é um processo de preparação em média de 2, 3 anos. É a realidade que muitas vezes a galera não quer escutar, mas é 2, 3 anos. Aí muitas vezes o que acontece? A pessoa estuda o ano inteiro, ela não tem essa mentalidade que é um processo de 2, 3 anos, ela estuda o ano inteiro, ela não passa. Aí ela pergunta, será que isso é pra mim mesmo? E aí no outro ano o que acontece? E vamos supor que ela realmente queira aquilo. Aí no outro ano o que acontece? Ela vai ter provavelmente mais dificuldade para estudar, vai ter uma pressão familiar, pode ter uma pressão econômica, pode ter aquela pressão, caraca, eu tenho 21 anos de idade e eu tô aqui fazendo cursinho. Tem vários tipos de pressões e dependendo, alguns podem ser sinais no sentido de, opa, isso aqui dependendo não é pra você. Você tem outras coisas pra fazer. Pode ser uma obstinação sua querendo isso aqui. E dependendo pode ser, opa, se você realmente quer, você tem que provar. Você tem que estudar ali, saca? E assim, mas porque tem porque tem outros caminhos também. Tem outros caminhos. É porque no caso ali o caminho, normalmente não tem muitos outros caminhos. Isso aqui é medicina dentro do caso, saca? Mas assim, o ponto é o seguinte, velho. Aí dependendo da pessoa estar nessa situação. Eu sinto que a vida, muitas vezes algumas coisas dão certo, saca? Pra você meio que continuar naquilo. Por mais que você tenha dificuldades, eu sinto que algumas coisas dão certo. Velho, eu lembro de um caso de
de um cara amigo meu, e ele tentou medicina, estudou muito, sinistro, estudou muito, e aí o cara tinha condição financeira precária, estudou muito e ele não passou. E ele fazia biomedicina na UFMG. O cara fazia 2 refeições por dia e era sinistro. E ele juntou toda a grana dele pra pagar o cursinho. Ele foi estagiando e tal, ele pegou o dinheiro e falou, velho, você não vai estudar, vou fazer medicina. Aí ele pagou o cursinho pra fazer medicina, não passou. Aí chegou no outro ano, e esse assim, aí eu me coloco a pergunta, provavelmente o cara fez essa pergunta, velho, será que essa parada pra mim, velho? Porque, tipo assim, as coisas não estão indo. Tentei estudar o ano inteiro, já tem uma certa maturidade, não consegui passar. E o cara foi conseguir uma bolsa no vestibular. 100% gratuito. Pro cara fazer o cursinho lá, saca? Então, tipo assim, isso também é aquilo, é uma soma de milhares de sinais. Mas isso é uma parada de tipo assim, pô, velho, uma porta se abriu, saca? E o cara, antes dessa porta se abrir, o cara tomou muita pedrada. Porque imagina, querendo ou não sei a situação do cara, mas em relação à família, a situação do pensamento do cara que fala, caraca, eu não tenho dinheiro agora, gastei todo o meu dinheiro, será que eu vou dar conta? Mas tipo assim, opa, velho, olha só, tem uma luz do fim do túnel, a porta se abriu aqui. Então assim, eu penso que a vida, ela vai dando sinais ali, e de vez em quando a vida, velho, fecha e vai fechando as portas pra tipo assim, opa, velho, esse aqui não é o caminho, velho. Não vai isso. Não vai por aqui. Muitas vezes a adversidade, ela vem pra... adversidade. Você tem muita dificuldade pra vir pra te falar assim, velho, você não tá indo no caminho certo. É aquilo, você saber que é diversidade e você saber que é uma dificuldade ali que você tem que superar, passar, você tem que passar pra conseguir alcançar. É interessante esse aspecto aí que eu lembrei da pergunta anterior sobre como identificar se o propósito é seu ou de outra pessoa, né? E importante, se a gente for fazer uma analogia aqui, propósito como um lugar, certo? Sei lá, uma cidade. E aí... Roma. Bahia. Foi boa. Roma é interessante. Entendi, Roma. Todos os lugares levam a Roma. Piada sim, tá? Ninguém vai entender isso. Alguém vai entender. Alguém vai entender. Espero que entenda. Deixe nos comentários, entendeu? Ficarei muito feliz em entender. E o que envolve, né, você saber se aquele lugar, como chegar naquele lugar. Preparação do caminho, conhecer o caminho, né? Então talvez um dos meios que a gente tenha de saber se aquele propósito é para mim ou não, ele tá entender qual que vai ser o caminho que eu vou trilhar. Qual que poderiam ser as dificuldades, as adversidades que poderiam decorrer para mim dentro dessa busca por esse propósito. Você entender isso, né? Quando vê o pensamento que você quer falar, se você entender isso, talvez você reflita melhor sobre aquele propósito é para mim ou não é. Porque, por exemplo, eu era músico profissionalmente, digo que eu era, né? Mas eu sou hoje pro rock. E aí eu poderia ter um propósito assim, nossa, eu quero ser famoso, eu quero ser um músico de sucesso. Mas talvez eu não iria querer com vontade de trilhar o caminho que é necessário para ser aquilo. Porque não basta só querer, não basta ser talento, não basta... Tem uma série de fatores por trás que iam me exigir muito que eu não tinha nem conhecimento. Rapidão. E às vezes você ia ter que fazer alguma coisa que não é do seu agrado para chegar no seu propósito. Não, e faz parte. Que em geral faz parte. Faz parte. Sim. Nem tudo na vida a gente faz 100%. Por exemplo, vamos supor, eu gosto de marketing digital. Mas tem coisa do marketing digital que eu não gosto. Você não gosta disso? Eu gosto da amplidão do marketing digital como um todo. Né? Igual, às vezes, curso em faculdade. Tem disso, né? Sei lá, eu gosto de medicina, mas de determinada matéria eu não gosto. Aí você não gosta de medicina? Não, você não gosta daquela matéria. Você não gosta de todas as matérias. Mas esse que é o ponto, porque assim, isso aconteceu, isso ajuda até mesmo para quem é mais novo e não sabe escolher o curso que quer fazer. Porque em geral, eu sempre dou esse conselho pra galera. A galera pensa no que vai estar a profissão, tipo, atuando naquela profissão. Velho, imagina um engenheiro construindo um prédio lá dos Estados Unidos, entendeu? Só que a pessoa não imagina o percurso que ela vai percorrer. E isso aconteceu comigo, porque quando eu fui fazer matemática, eu falei assim, pô, eu gosto de matemática. Eu imaginei eu estudando a matemática, que eu entrei na faculdade e vi que era completamente diferente. Eu vi mais letra do que número na parada. E aí eu falei assim, pô, aí eu imaginei eu estudando a matemática. Mas, ou seja, minha visão estava muito míope ali. Eu imaginei, tá, eu estudei matemática, como é que seria o percurso? O que eu faria depois? Eu daria aula? O que eu acho sobre dar aula? Tem a visão mais ampla. Exatamente. Por sorte, eu fui seguindo a vida e fui vendo que várias coisas eram realmente aquilo que eu queria, sem saber que era aquilo, saca? Mas assim, muitas vezes a pessoa fala assim, eu quero ser médico. Aí eu pergunto a pessoa, beleza, você está preparado para você estudar ali 6, 7 anos? Provavelmente você não vai ser remunerado nesse tempo, em geral. Você vai estudar 7 anos.
Aí a pessoa, você vai ter que estudar muita coisa que você não gosta, ao contrário, tudo que você estudar, você vai estudar muita coisa que você não gosta. Então muitas vezes a pessoa cria, velho, mais um desejozinho pra satisfazer ele, eu quero ser médico, porque tal, mas não consegue imaginar o caminho, por isso que desiste. É isso porque também a galera geralmente, quando tem essa visão do propósito, do final ali, ela pensa, às vezes ela não pensa nem no que com você como profissional vai estar fazendo. Você pensa praticamente no final. Você recebendo. Você só pensa mas rola isso. Você pensa assim, nas coisas médico, boas. você só pensa você, no seu escritório. A galera te elogiando. Ganhando muito dinheiro, o cara é médico com jalecão. Você só imagina isso, mas você não imagina, tipo assim, que você vai ter que continuar estudando algumas coisas. Que você vai ter que, dependendo, fazer uma cirurgia ou fazer algo que é mais complexo. Você não se imagina isso. E olha que doideira. Eu acho assim, tem pessoas que estudam medicina e não gostam de pessoas. De outras pessoas. Sim. É o princípio. A medicina serve pra quê? Pra você ajudar outras pessoas, certo? Curar pessoas, enfim. Você não gosta de outras pessoas? Você vai aplicar a medicina, sua habilidade, seu conhecimento em quem? Então tem um propósito ali que às vezes não está muito bem definido. Eu quero fazer medicina para quê? Porque a medicina, na verdade, é um caminho, é um meio, né? Geralmente eu quero fazer medicina para ajudar as pessoas, por exemplo, né? Uhum. Mas até isso aí é meio um pouco perigoso. Não, é um pouco perigoso, mas às vezes as pessoas não têm isso definido. Aí, por exemplo, tem aquele ponto de eu vou fazer medicina por causa de status, mas não sabe que vai ter que lidar com pessoas e não gosta de pessoas. Mas exatamente, você pode falar assim, velho, eu quero ser engenheiro porque eu quero construir prédio. Você fala assim, pô, prédio, massa. Uhum. Só que, por exemplo, você não pensa no que você tem que fazer para construir um prédio. Exatamente. Pô, eu vou ter que fazer várias contas. Exatamente. Então, tipo assim, aí às vezes você é horrível, às vezes você odeia matemática. E aí você fala, nossa, eu vou ter que fazer vários cálculos. Eu gosto de prédio, eu não gosto de matemática. Eu gosto de prédio lá. Aí eu falo, não, então você tem que ser um pouco um arquiteto, né? Talvez. Mas mesmo assim tem que fazer cálculo. Só pra colocar outro ponto também, porque, assim, às vezes tem médico que não gosta de lidar com... Não gosta de outras pessoas, né? Mas, por exemplo, até o meu exemplo mesmo, né? Porque quando eu entrei na educação física, eu sempre fui mais tímido, né? Tipo assim, em relação à apresentação em grupo, em relação a conversar com pessoas, assim, de uma forma geral, assim, não era muito minha área. E aí, assim, beleza, a educação física abre portas para várias coisas, né? Você pode dar um personal, vai ser individual, ou você pode ir para parte de grupo, né? Enfim. E aí, o estágio que eu comecei a fazer era em grupo, né? Era um crossfit, aula coletiva. E só que eu não tinha o domínio para dar uma aula coletiva, por não saber lidar com um grupo de pessoas. E às vezes, assim, é um trabalho que é uma coisa que você tem que pensar também. Eu vou fazer educação física. Beleza, eu posso ser personal, vou lidar só com uma pessoa, mas na grande maioria dos casos, você começa por uma aula coletiva. Uhum. Né? E aí, o que eu vou fazer para chegar nesse objetivo de conseguir dar uma aula coletiva? Então eu vou ter que saber lidar com pessoas, né? Realmente se imaginar realizando você viu que para aquele propósito ali, você precisava ter algumas habilidades que você não tinha. O bom profissional de qualquer área, ele não basta ser bom só naquilo que ele faz, né? O engenheiro não tem que ser bom só no projeto de engenharia para construir o prédio. Não é só isso. O bom educador físico não tem que ser bom só em ter saber a fisiologia, exatamente, do movimento. Tem muitas coisas por trás que você tem que saber tem que ter para chegar a ser um bom profissional. Em geral, 99%, não estou conseguindo imaginar a exceção aqui, mas você tem que lidar com pessoas. Sim. Beleza, eu sou programador, então beleza, mas você vai ter que, se você é programador, dependendo se você vai trabalhar para alguém vai ter que te orientar ali, você vai ter que saber lidar com a pessoa. E se você for trabalhar sozinho, você vai vender seu produto para quem? Porque alguém vai comprar. Você vai ter que se comunicar, ninguém vive sozinho. Mas um ponto que eu queria acrescentar é o seguinte, tem muita coisa que a gente acha que não gosta, acha que não quer, porque a gente desconhece. Saca? Tipo assim, quando eu entrei, eu tava na faculdade de matemática, e no primeiro período eu comecei a trabalhar na empresa de estatística, né? Meu irmão. E aí eu vi a galera programando o software do R lá de estatística, eu olhava e falava,
nossa, aqui eu não quero mexer nunca com programação, isso aqui, nossa. E aí eu fui fazer uma matéria ou outra, fui puxando as matérias de estatística, fui vendo a galera fazendo, fui começando a mexer, e eu comecei a gostar da parada. Tipo assim, programar pra mim, não era aquela parada que eu era apaixonado, mas programar pra mim, quando você conseguia fazer, quando você tinha um conhecimento daquilo, era uma parada muito massa. Então assim, e dependendo, várias pessoas descobrem o seu propósito assim. Começa a meio que, sendo forçado ou não, mas começa a trilhar um caminho que muitas vezes acha que não é aquilo, e aí do nada fala, nossa, eu gostei muito disso, e é isso que eu quero, e dependendo da pessoa segue carreira naquilo. Então assim, tem muita coisa que eu falo, véio, a galera fica meio que obstinada, tipo, não, véio, isso aí não, já sei o que eu quero exatamente. E muitas vezes você vai... Não experimenta outras coisas. Não experimenta. Que poderia ser, às vezes, muito maior. Muito né? maior. Aparece uma outra porta, tipo assim, uma oportunidade da pessoa e a pessoa tá ali, velho. Não, é só isso, é só isso, é só isso. Mas aí eu volto naquele ponto. É a falta de prática. Tem aquilo na cabeça, só que não pratica. E aí, às vezes, tem uma outra visão sobre outra coisa, mas como não experimentou também, não vai saber, assim, realmente, não é isso ou não é isso. Então, assim... Beleza, você tem que ter um propósito, mas você tem que fazer por onde pra seguir aquele propósito também. Não adianta você, não, eu quero isso. Você tem que dar seu máximo, né, pra cumprir. Exatamente. Tem que ter movimento pra saber se tá... acontecer. Né? E aí, e observação, né? Tirando essa obstinação, né? Você tem que ter uma visão ampla, uma observação para saber, tipo, pô, existem essas outras possibilidades, eu posso experimentar para ver se é isso mesmo. Várias coisas assim. E aí eu queria entrar numa pergunta que vamos supor que a gente já conseguiu esse propósito definido, né? Não, valeu. Já chegou lá, pô, velho, é isso que eu quero e tal, eu gosto disso aqui, já experimentei. E fala assim, velho, pô, quais são as virtudes, o que eu tenho que ter para alcançar esse objetivo? Quais são... Calma, você já chegou lá? Não, chegou em definir o seu propósito. Tá. Entendeu? É o que a gente estava discutindo, né? Tipo, como saber se esse era o meu propósito? Uhum. Uma das principais... vamos supor que porque não tem como você definir 100%. Isso aí, eu acho que você falar certeza absoluta de uma coisa, eu acho que é muito difícil você fazer isso. Mas você vai criando convicções ao longo do tempo daquilo ali. Vamos supor que você já tem uma certa convicção, é aquilo que você quer, você está lutando por aquilo ali. O que vai te facilitar chegar lá? Quais são as virtudes que você tem que ter? Olha, eu acho que vou citar duas aqui. Vontade e paciência. Vontade e paciência, para mim, são as duas alinhadas ali, e aliadas, né? São boas virtudes. Constância e talvez, não sei nem se é essa palavra, mas uma flexibilidade. Para não ser naquele aspecto de você... Adaptabilidade. Não, acho que a flexibilidade é que tá muito envolvido também, mas assim, pra você não entrar naquele ponto de ser obstinado com algo, e muitas vezes tem outros caminhos pra você chegar lá no seu propósito. Sim. E a constância é que nada se consegue, não tem nada grande que algum ser humano conseguiu que não adotou constância. Então eu acho que entra mais a questão acho que é a adaptabilidade. Porque você tá vendo uma coisa pra você adapta vendo outro caminho. Beleza, mas pra se adaptar você tem que ser o que antes? Você tem que ser flexível. Tanto que tem uma virtude que é você ser flexível. Porque é o seguinte, velho, uma coisa, adaptar é o processo, saca? Pra você chegar a adaptar, você tem que antes ser flexível pra você querer adotar a adaptação. Então, tipo assim, eu sinto que é um processo Quem é rígido não se adapta. Exatamente, quem é rígido tá ali. A pessoa que é flexível vai falar, pô, tem que mudar. Como mudar? E aí você vai entrar na adaptabilidade dos processos que você vai ter que fazer. Sim. Saca? Mas eu acho que é mais esse aspecto da mentalidade mesmo de ter outros caminhos ali. Já temos 4 virtudes aqui. Eu acho que perseverar também, acho que... É até aquela frasezinha, né? Quem persevera, por si, verá. Mas, é mais no espanhol. Perseverança é... Porque perseverança é aquela parada assim, tem a ver com... Tem uma diferençazinha de constância e perseverança. Porque na minha compreensão, a perseverança é algo mais que... Vão aparecer dificuldades ali, e aí entra essa parte da perseverança, saca? No sentido de você vai ter que passar por aquela dificuldade. E a constância... Superação. Né? Exatamente. A constância é você não parar de fazer movimentos para alcançar aquele objetivo. Mas... E que eu acho que a paciência é muito importante nesse processo, porque se você
não Quanto? tem paciência, Você acabou tudo. Acabou. como é que você vai perseverar em Você algo? não consegue perseverar, você não consegue ter constância. Porque de frente à primeira dificuldade, ou Obrigado. na verdade, em relação à dificuldade, você tem que perseverar ali. Né? Mas eu acho que a paciência entra naquele ponto. Pô, velho, eu já tenho muito tempo que eu tô aqui me esforçando, perseverando, tendo constância. E muitas vezes você não vê aquele resultado que você gostaria. É palpável, né? Você não... Muitas vezes você ainda não... Isso entra também você observar as pequenas conquistas para você ter essa paciência. Porque se você consegue observar isso, pô, velho, eu não cheguei no lugar que eu queria, velho, pô, mas olha o tanto que eu já fiz. Olha o tanto que eu já realizei aqui nesse caminho e que vai me permitir paciência. São os pequenos sinais que estão acontecendo ali que tá indicando. Vou ter paciência, velho, que se eu continuar nesse caminho vai chegar. E aquele ponto também daquele... Isso é muito comum as pessoas falam, não, eu tô sendo paciente também, mas trata do verdadeiro conceito de paciência, que é aquela paciência ativa, né? Porque quando a gente fala assim, eu não tô sendo paciente. Sim. Meu propósito Tá vai ali chegar. aguardando. E ele tá aguardando de forma passiva. É interessante o conceito, porque a paciência inteligente é aquela paciência que você espera, mas que você tá atuando para aquele objetivo Exatamente. culmine o quanto antes. Pra você, tipo, a distância é assim que eu posso fazer pra distância cortar um pouco. Então tem isso também, porque tem muita gente que fala que você é paciente. Eu tô aqui esperando, eu tenho 6 anos e... Paciência não quer dizer esperar, né? Você ficar... Isso é verdade. Tô esperando algo acontecer. A paciência tem muito a ver com saber esperar. Saber esperar. O outro ponto é também valorizar essas pequenas conquistas, né? Porque a gente geralmente chega e fala assim, não, eu quero tal coisa. Vamos colocar, eu quero ser médico, né? A gente já tá nisso. Quero ser médico. Mas aí, beleza, no meio do caminho, você faz um curso, né? Você faz alguns cursos por fora, vamos colocar assim. Faz um curso, beleza, aprendeu. E, beleza, mais uma coisa que eu tenho. Aí faz outro curso, mais uma coisa que eu tenho. E, beleza, assim, no final aquilo às vezes vai ser mais importante para você do que a formação em geral. Né? É aquele ponto de valorizar o caminho. porque senão, se você não valoriza o caminho, você vai chegar... Eu vi uma parada, mudando um pouquinho de assunto, mas o cara tava falando mais ou menos isso em relação aos objetivos, né? Que aí, esse aspecto de canal do YouTube, o cara falou assim, não, minha meta era bater 100 mil inscritos. Tá, mas você tem um depois disso? Porque se tudo que você faz e o seu único objetivo é bater o 100k, na hora que bater o 100k lá, e aí? Você vai ficar feliz naquele momento? Você vai ficar feliz naquele momento, vai passar uma semana, você vai... Então, assim, é por isso que é importante, velho, por mais que você coloque um objetivo, você tem algo sempre além, obviamente, mas você também curtir todo o caminho. Saca? Porque senão, velho... E é interessante isso seja em qualquer área de trabalho, pessoal, na parte física. Quantas pessoas que de vez em quando... Eu acho isso legal porque na parte física, tipo assim, com o seu corpo fica mais visível, porque muitas vezes a pessoa fala assim, o objetivo é perder 10 quilos. Mas ela vai lá e ela perdeu 2 quilos, depois perdeu 3. E isso gera um estímulo. E estímulo gera mais resultado. Só que muitas vezes a pessoa gerou um estímulo ali e tal, aí chegou no objetivo, e a pessoa esquece. Meu corpo ainda tá muito... E só fica na queixa ali, tipo... E a pessoa, às vezes, é como que ela recebe essas pequenas conquistas, né? Porque você chega lá na balança, lá, 2 quilos. Aí você fala, não, só 2 Exatamente. quilos. Exatamente. Você pode falar assim, só 2 quilos, ou você pode falar, 2 quilos. Totalmente certo. É totalmente diferente. Até porque, por exemplo, vamos pegar esse exemplo aí de perder peso. Meu maior objetivo é perder 10 quilos. Beleza. E a gente sabe que para você chegar a perder 10 quilos, né, é um caminho longo às vezes, né? Não vai ser coisa às vezes de um ano inteiro, mas vai ser um caminho longo, teoricamente. Você vai ter que se esforçar para aquilo acontecer e se esforçar mais ainda se você quiser não ter menor, né? Aí às vezes o problema acontece exatamente isso. 2 quilos que eu perdi só, e aí? Né? Eu acho que vou parar de fazer exercício porque não tá adiantando nada, né? Perdi só 2 quilos. Mas aí, quanto que ela se esforçou para aquilo acontecer também, né? Dela perder mais rápido ou perder mais em menos tempo. Então, assim, tem esse objetivo e por isso que a gente tem que valorizar, né? Perdi 2 quilos em uma semana. Perdeu 2 quilos em uma semana, então já dá para pensar... A pessoa subestima, tá vendo? Entra o fato da paciência, porque a pessoa subestima, velho, se você conseguiu perder 2 quilos em uma semana, se você não parar, daqui 2 anos, onde é que você vai estar? Exatamente. A pessoa normalmente tem até, tipo assim, ela superestima o que ela consegue fazer em pouco tempo e subestima o que ela consegue fazer a longo prazo.
Tem isso também. E esse aspecto de valorizar o que a gente vai conquistando, tem até um ensinamento da logosofia que fala, eu não me recordo na íntegra, mas recordar o bem recebido é tornar-se merecedor de tudo quanto possa ser brindado no dia de amanhã. Porque se você não recorda do que nem que você recebeu, as coisas que você conquistou, dependendo, você não merece nem receber mais. Porque, tipo assim, se a vida tá te dando e você não tá dando valor, Você tá sendo grato, mais. Exatamente. Sacou? Às vezes a pessoa enxerga só como mais um, né? Mais uma conquista. Não. Beleza. Consegui isso. É igual, tipo, a meta é 100 milhões, eu tô com 10 milhões, mas tá muito ruim ainda. Não. Legal. E eu, assim, eu vou fazer uma pergunta bem particular. Rapidinho, Não, antes de então fazer pode a mandar. Não, rapidinho. Rapidinho. Antes eu queria colocar uma coisa aqui que é importante, que eu acho que é importante também para alcançar esse objetivo, que tem até um ensinamento do autor da filosofia que eu queria ler, que é o conhecimento. É uma das bases para você alcançar esse objetivo. Né? Todas as virtudes que a gente trouxe aqui. Tudo envolve isso, né? Aí que o autor da filosofia coloca assim: conhecimento é uma das posses a que mais o ser humano deve aspirar, uma vez que a posse do conhecimento facilita a posse de tudo mais. Né? Então eu achei muito interessante esse ensinamento, porque realmente, se você adquire o conhecimento, isso vai facilitar você alcançar qualquer objetivo. É o conhecimento do que é paciência, de como ser paciente, né? Passivo, ativo. Tanto de si mesmo, né? O conhecimento interno, né? Tanto outros conhecimentos externos, como uma faculdade, por exemplo. Uma pergunta que eu queria fazer, é inquietude. Muitas vezes, será que o caminho não é mais importante que o propósito? Não é tão importante quanto o propósito? Porque às vezes a gente tem um propósito para algumas coisas que a gente não vai conseguir chegar. Talvez. Pode não ter. No final lá. Sei lá. Eu queria ter uma empresa com 30 funcionários. Vamos supor que eu não tenho. Mas você fez uma empresa de 20 e quebrou. Mas todo o caminho que eu percorri para ter, né, todo o movimento que eu fiz, gerou tantas coisas boas. Conhecimento. Fiz tantos bens, né? Então eu tive tantos conhecimentos, enfim. Será que talvez isso não seja mais importante do que o propósito em si? Eu acho que em alguns aspectos, sim. Não em tudo. Eu penso assim, se a aspiração maior do ser humano é ser uma pessoa melhor, e você tem outros propósitos, que você, no caminho desse propósito, tava te levando nessa maior aspiração, por mais que você não culminou lá, tipo assim, foi mais importante do que ter chegado no propósito, exatamente. Porque tá cumprindo com o objetivo. Porque o cara pode ter o propósito assim, levando pro lado financeiro, eu quero ser milionário. Aí o cara pode roubar, tem vários caminhos. Pode roubar, aí o cara pode seguir um caminho que não é o de roubo, mas, não é muito legal. Entendeu? Então, sim, talvez o caminho seja tão importante quanto o propósito. Nesse ponto de vista, eu acho que o caminho é mais importante que o propósito. Em alguns aspectos eu se torna mais importante. Eu acho que, assim, para a maioria das coisas a gente não teletransporta para o nosso objetivo final, pro que a gente quer realmente. A gente é acostumado a pensar no final. Sim, assim, claro que o impacto que o objetivo final vai causar, às vezes é maior. Só que o caminho é o que importa. É interessante porque eu acho que o propósito, acho que o ponto é esse. O propósito, ele não tem final. Ele não tem final. Por mais que, meu propósito é pegar o diploma na faculdade. Mas o propósito não é esse, porque o diploma em si, ele é o quê? A sua profissão que você vai exercer ao longo dos próximos anos. Não é só o papel. Não é o fim. O propósito não é o fim. Entendeu? Eu acho que existe propósito que termina, né? Tem propósito às vezes mais a curto prazo, mais a longo prazo, mas assim, eu acho que de maneira geral a gente vai criando novos propósitos ao longo do tempo também. Então, por exemplo, beleza, eu quero me formar na faculdade. Vai evoluindo o propósito. Eu quero me formar na faculdade. Isso é um propósito, mas isso teoricamente é a curto prazo. Você vai gastar ali, sei lá, 4, 6, 7 anos. Ok. E aí você vai criando novos propósitos a partir disso. Porque, por exemplo, eu quero ser médico. Você quer ser médico? Não. Todo mundo quer ser médico aqui? Pô, galera tá falando de medicina aqui, né, velho? Eu quero ser um empresário. Quero ter uma empresa.
Você tá preparado para Cheguei no momento certo. Cheguei no momento certo. Eu quero ser um empresário. Você sabe do caminho? Exatamente. O propósito é o quê? Eu ser um empresário, sei lá. É óbvio que não é. Bem sucedido, né? Bem sucedido. Porque você fala, você ser pode empresário, você abrir uma cria um lojinha. meio ali, você é um empresário, né? Individual, né? Mas enfim, eu quero ser um empresário de sucesso. Só que, de certa forma, você vai vivendo esse empresário. Quando você chegou no empresário de sucesso, você vai continuar sendo um empresário de sucesso. Ou você pode cair também, né? Ou você pode deixar de ser. Mas você vai viver aquilo ali ainda. Você vai viver o propósito. Então não é um fim. Cheguei e acabou. É por isso que é importante trocar o ter por ser. Exatamente. E por hoje fechamos. Bom, valeu, falou! Tô brincando, mas Então, pra gente finalizar aqui, eu queria deixar uma reflexão. Vou deixar uma pergunta em aberto, a gente não precisa responder. Vou fazer a pergunta... telespectadores. Os telespectadores é foda. Na internet, telespectadores. Né? Não, fala de televisão e tal. Tá. Mas eu vou deixar uma pergunta e vou deixar um ensinamento. Qual seria a maior aspiração, o maior propósito do ser humano? E aí eu queria ler esse ensinamento aqui também do autor da Logosofia, que diz assim: conseguir que as próximas gerações sejam mais felizes que a nossa será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. Então, vontade de bater pão. Mas a gente deixa a reflexão. Viva. Até mais. Vamos Até o próximo episódio. Um mundo melhor. Até mais. Alô?